Boa noite mais uma vez. Hoje estou animada, já estou gravando logo esse vídeo também sobre grupos e equipes no trabalho. Primeira coisa, né, que nós podemos pensar, né? Bom, nós falamos agora sobre liderança. Liderança acontece em grupos. Nós precisamos até entender o que acontece nos grupos, nas equipes, né? Além da pessoa que se destaca talvez como um líder. Mas por que grupos são tão importantes para a nossa vida? Olha só, nós somos habituados a conviver com outros indivíduos. Várias coisas da nossa vida, né, cotidiana gira em torno do grupo. Então, a família, a cultura, a escola, as organizações em que nós trabalhamos. Muitas vezes, os grupos têm um papel normativo no comportamento do indivíduo. Né? Os grupos eles vão indicar para nós o que é um comportamento adequado e inadequado dentro desses grupos. E nós identificamos esses grupos também por linguagem específica. Né? A minha linguagem com vocês no meio acadêmico poderia ser uma diferente de que fora do meio acadêmico. Nós podemos pensar também nas várias influências culturais que vocês têm, né? Talvez tenha dentro da turma de vocês alguém que vem do norte do Brasil, nordeste do Brasil, em que, por exemplo, aquilo que se conhece aqui em Brasília como canjica se chama mugunzá. Isso sendo só um exemplo aí de diferenças linguísticas de acordo com os grupos. A insegurança, né, que nós às vezes sentimos em situações sociais é um impulso para nós formarmos alianças, para nós juntarmos a grupos. Então, em algum momento a gente não sabe para onde ir, nós não sabemos onde que é auditório né? Não sabia onde o auditório era aquele verde ou vermelho, aonde era, e eu fui olhar aonde todo mundo ia. E vocês não podem me dizer que vocês nunca fizeram isso. Né? É bem comum nós fazermos isso. O que define, então, os grupos? Os grupos são formados por, no mínimo, 2 ou mais pessoas que vão interagir por algum tempo e elas geralmente buscam atingir algum objetivo. Exemplo, nós estamos esperando no ônibus. Geralmente são as mesmas pessoas, o objetivo é pegar o ônibus. As pessoas se caracterizam mais como grupo quando menor é o grupo dos integrantes, dos seus membros. Então, você se identifica muito mais como grupo na turma do que com todos os estudantes do Uniceplac. Quanto maior a sua história, quanto maior também a interação entre vocês, e quando vocês também têm uma perspectiva, né, de um futuro compartilhado, por exemplo, de abrir, né, depois da graduação, um consultório, ou então apenas a meta, né, de se formar em psicologia. Geralmente tem normas que são conhecidas por todos os membros do grupo. De que forma vocês interagem? Eu vi que vocês até têm apelidos, né? Isso pode ser considerado uma norma dentro da turma de vocês. Pertencer a um grupo significa se submeter a essas regras e normas, regras e convivências, normas e convivência, e os grupos têm um poder muito forte sobre os indivíduos em relação a isso. Por quê? Porque o papel do grupo, né, dentro do nosso comportamento como indivíduo, entre outros, também na formação da nossa identidade social. Né? Por um lado, nós temos a nossa personalidade, traços de personalidade, mas, por outro lado, nós interagimos com os grupos, com as pessoas que nós gostamos, e esses também moldam os nossos comportamentos. O comportamento, então, ele vai, na verdade, resultar desse conjunto, né, de características do indivíduo e das situações e dos grupos de referência. Então, veja, enquanto, né, na Alemanha nós cumprimentamos mais à distância, né, nós
primeiro conhecemos a pessoa antes de nós termos um abraço. Aqui o abraço é algo relativamente comum. Então, conforme eu vou vivendo aqui, já fez 7 anos agora, né? Talvez eu me assemelho mais com algumas normas sociais que são do Brasil, né? Recomenda-se estabelecer normas de comum acordo que vão favorecer as metas e a harmonia com todas as necessidades individuais dentro de um grupo. O grupo também nos influencia socialmente. Veja, a mente grupal, ou o groupthink, né, é a aparição de um espírito grupal à medida que nós temos mais coesão, né? E isso pode até fazer com que nós não olhamos mais para perspectivas que vêm de fora do nosso grupo. Isso tem a ver com a continuidade desse grupo, com a consciência que nós temos como grupo sobre nós, sobre costumes, né? Sobre a interação dentro do grupo. Tem um experimento interessante sobre influência social de um psicólogo social, o Sherif, né, nos anos 60, que ele foi dentro de uma sala escura, né, projetar um ponto de luz, e ele foi primeiro ver as padrões individuais, né? As pessoas veem esse ponto de luz e devem descrever como que ele se movimenta. E quando nós colocamos duas pessoas, as pessoas se assemelham ao longo do tempo. E pior ainda, quando nós colocamos um convidado que já está sabendo, que consegue influenciar ainda essa decisão, esse padrão, né, de comportamento. O grupo também tem poder sobre nós, né? Em que medida? Geralmente o grupo ele tem nós temos dentro do grupo pressões para sermos uniformes, para interagirmos de alguma forma, né, com as outras pessoas. A maioria dos objetos sociais, daquilo que acontece na nossa vida, é ambíguo. Então, diante dessas situações, quando nós estamos incertos e precisamos fazer algum julgamento, nós reduzimos essa incerteza em que nos olhamos para os outros, apoiamos-nos no julgamento dos outros. Então, o resultado disso é que se estabelece uma norma e que nós olhamos as coisas a partir dos olhos do grupo. Isso acontece, isso é uma observação do Moscovici, né? Mas isso acontece até com grupos que pouco tempo se conhecem, com um experimento que foi feito nos anos 80 pelo Teifel, né? As pessoas se conhecem pouco tempo, né? Tem que fazer um grupo em conjunto em sala de aula e acontecem esses fenômenos de poder e influência de grupo. O grupo também pode ser um elemento motivador. A exemplo da experiência de Hawthorne, né, em que foi feita uma pesquisa sobre a motivação, na verdade, né, o Elton Mayo, ele queria entender as condições de trabalho e como que eles iam motivar, né, as mulheres que trabalhavam nessa empresa. Então, ele mudava a iluminação, ele mudava o intervalo, ele mudava várias coisas, várias condições de trabalho. E acontece de que, primeiramente, o desempenho aumenta, mas quando ele retira, né, vamos dizer, esses benefícios, eles continuam produzindo mais. Então, aí que começa a se olhar para os fatores psicológicos, se começa a entender, nossa, essas pessoas elas estão assim porque alguém finalmente deu atenção a eles. Então, as relações humanas, né, são importantes. Por quê? Porque nos sentimos pertencentes, porque nos sentimos importantes e porque é interessante, importante
É bom para nós sentirmos que outras pessoas que são nossos amigos têm os mesmos objetivos como nós. Como que a equipe é diferente do grupo? Dentro da equipe, né, nós temos relações mais dinâmicas, mais complexas. As pessoas se identificam, né, como membro de um grupo, mas o que as diferencia do grupo é de que as características do grupo mudam em intensidade, as pessoas se juntam os seus esforços, interagem e se relacionam de uma forma mais direta para entender, para buscar e atingir uma meta. Todos têm a responsabilidade para o resultado final. Eles interdependem, né, fazem um trabalho coletivo para chegar ao resultado e criam nesse momento também vínculos afetivos. Tem também mais autonomia. Um exemplo de uma equipe, né, de trabalho, se vocês assim quiserem, nós às vezes encontramos em equipes de futebol. Da forma que a bola vai de um para o outro, na verdade, muitas vezes o comentarista ele vai falar: fulano fez um gol, mas na verdade fulano não conseguiria fazer o gol se não tivesse aí os pontinhos, né, que colaborassem com ele. Tem alguns mitos sobre as equipes de trabalho e eu quero esclarecê-los. Equipes de trabalho são mais eficazes do que indivíduos que trabalham isoladamente. Isso é incorreto, isso depende muito da tarefa que nós estamos desenvolvendo. Se a tarefa é complexa, pode ser interessante que nós trabalhamos juntos, fazemos um turbilhão de ideias, mas se a tarefa é simples, como apertar de um parafuso, não faz sentido a gente fazer isso em equipe. Quem trabalha em equipe está mais satisfeito do que quem trabalha sozinho. Isso depende das características das pessoas. Nem todo mundo se adequa ao trabalho em equipe. Uma maior coesão, unificação, liga entre os membros da equipe resulta em maior efetividade. Isso nem sempre é verdade. Isso na verdade, é relacionado ao fenômeno da mente grupal, em que nós estamos tão unificados e tão buscamos tanto a harmonia e união dentro desse grupo que nós não queremos mais olhar ou ouvir opiniões, perspectivas que são diferentes daquela opinião que nós já temos. Por fim, quanto maior a interdependência nas equipes de trabalho, também maior a sua efetividade. Aqui cabe o mesmo argumento que na primeira afirmativa, isso depende da tarefa que nós estamos executando. E vocês sabem muito bem que a burocracia, que é uma alta interdependência, nem sempre funciona bem, né? Como que essas equipes agora se desenvolvem? Quando nós começamos uma equipe, essa equipe precisa se estruturar, ela precisa definir uma meta que é prévia, que pode ser mais ou menos bem delimitado, e a hora que nós pensamos essa meta, como que nós vamos executar, nós precisamos nos ajustar e negociar. E aí, nesse momento, muitas vezes surgem as lideranças, e as pessoas têm necessidade de se autoafirmar, porque eles querem garantir a sua individualidade, querem ser ouvidos. Isso gera conflitos, embates. Quando esses conflitos são resolvidos, né, moderados pela liderança, nós estamos chegando à etapa da normatização, em que nós somos mais coesos, mais unificados, que nós já identificamos como membros da equipe, trocamos as informações e também toleramos as divergências. Passando por isso, nós já definimos também aí as regras, nós passamos agora para o desempenho, para a execução das atividades e no final nós desintegramos quando nós não precisamos mais estarmos juntos na mesma equipe, quando o projeto já se acabou. A efetividade da equipe de trabalho, ela resulta, né, de três aspectos: da produtividade, as
pessoas conseguem atingir e receber aquilo que é exigido deles, pela satisfação que cada um experiencia dentro daquela equipe e pela sobrevivência da equipe, né? Os processos sociais, a integração, a manutenção daquela equipe e a equipe continue funcionando. Mas como que podemos alcançar essa efetividade? Ou como que podemos, vamos dizer, criar equipes de trabalho que sejam mais efetivos? Veja bem, as equipes efetivas, né, eles têm competências para trabalho coletivo, habilidades sociais, né, habilidades de interação, eles têm autonomia para realizar o trabalho e eles geralmente têm aí uns sistemas de recompensa que proporcionam essa, essa colaboração. Por fim, eu quero falar com vocês sobre a intervenção que nós podemos fazer em grupos, nas organizações, em equipes, né, para que eles ainda mais podem ser interessantes para as nossas organizações. Uma primeira proposta, que são as equipes autônomas de trabalho, vem da Volvo, da Suécia, em que se cria um sistema alternativo, né, em que as pessoas vão ser responsáveis para o produto ou para o módulo de um produto, e elas não têm líder, eles mesmos são responsáveis e eles mesmos se coordenam, se autogerenciam. E o que se encontra aí como vantagem é de que as pessoas são mais satisfeitas, que o desempenho está igual ou melhor, e tudo isso acontece de uma forma a aumentar a eficiência dessas equipes. Uma segunda proposta são os círculos de controle de qualidade, que é uma intervenção em grupo também, né, que dá a possibilidade para os funcionários opinarem sobre as questões relevantes ao trabalho, avaliarem o que está funcionando bem, discutir os problemas, sugerir soluções, geralmente, assim, isso se iniciava em organizações de manufatura, mas hoje nós temos também, por exemplo, os círculos de qualidade, de controle de qualidade na Johnson & Johnson, que trabalha com produtos de higiene, né? A grande pegada aqui é, mais uma vez, que as pessoas têm mais participação, que eles podem falar com os seus colegas sobre os problemas e é uma interrupção do trabalho rotineiro, em que nós temos troca, em que nós contribuímos com a qualidade do produto do serviço. E por último, são as construções de equipe de alto desempenho, em que nós queremos, né, de que esses grupos se desenvolvem em relação às suas atividades, pode ser tanto voltado para a tarefa como também pelo relacionamento interpessoal. Trabalhamos muito a comunicação, feedback dentro dessas equipes para elas se tornarem mais eficazes. Trabalhamos as barreiras, né, de comunicação para diminuí-los. Trabalhamos a construção, né, das próprias relações. Pensamos os planos de ações para melhorar o desempenho aí da equipe, quais aspectos são críticos, como que podemos melhorar. E monitoramos, né, os resultados a partir do momento em que forem implementados novas regras ou novos processos, né, dentro da equipe. É isso sobre trabalho em equipe ou grupos e equipes nas organizações. Nós vamos discutir e fazer a aplicação pensando, né, quando que vocês trabalham em grupos, quando vocês trabalham em equipes, como que você se diferencia nesse trabalho, é a hora que nós vamos discutir em sala de aula, tá bom? Um beijo, boa noite.